Muito bem, pessoal. Próximo assunto que nós vamos conversar são as operações de scan, mais especificamente dois operadores, o index scan e o table scan. Ahn, Vamos lá. Primeiro, esses são os ícones dos operadores, né? O table scan e o clustered ou non-clustered index scan. Algumas particularidades interessantes em relação a eles, que é importante que nós entendamos. Primeiro, table scan significa heap, ou seja, você está acessando uma tabela que não tem um índice cluster. Então, se você viu o operadorzinho de table scan, você já sabe que essa tabela não tem nenhum índice, ou provavelmente não tem nenhum índice cluster, mais precisamente dizendo, né? Pode até ter um índice não cluster em cima de uma heap, mas é uma heap, ou seja, não tem um índice cluster. Tá? Esse pode ser um problema, tá? Pode ser indicativo de que talvez você tenha esquecido de definir chave primária. É muito comum em tabelas temporárias, por exemplo, variáveis do tipo table. Você cria e esquece de definir qual que é a chave primária. E aí, por conta disso, o SQL acaba não tendo muita opção de acesso à sua tabela, a não ser fazer um scan, né, em todas as linhas. O index scan pode ser executado em um índice cluster ou um não cluster. E assim, um scan pode sim identificar que está faltando um índice, mas não necessariamente, né? Então, em algumas consultas, é inevitável que a gente faça operações de scan. Tem até um contador lá no Performance Monitor que retorna Access Methods, que retorna quantos full scans você está fazendo por segundo. Então, esse contador é difícil, depende muito do cenário, né, que a gente está trabalhando, responder se ele, com um número alto dele, se isso é um problema ou não. Dependendo, se você lê várias tabelas pequenas e faz scan delas, isso não pode ser, não necessariamente é um problema e tal. Então, mas sim, pode sim indicar que está faltando um índice também. Então, é um ponto de atenção a mais, né? Analisar as operações de scan. Será que você esqueceu de especificar o filtro que deveria ter especificado? Coisas desse tipo, né? Então, scans, claro, dependendo do tamanho da tabela, pode ser uma operação extremamente pesada para o banco de dados, né? Então, algumas dicas, tentem trocar e evitar sempre que possível executar operações de scan. Então, trocar, por exemplo, lá o famoso, troca o count asterisco pelo select. Então, se você quer contar quantas linhas tem na tabela, não digita um select count asterisco from tabela. Dá uma olhada nas sysindexes que tem uma coluninha lá que retorna quantas linhas que tem na tabela. Então, se você olhar essa tabela baseada no índice cluster, por exemplo, você pode confiar e pode ter certeza que quantas linhas tem na tabela de uma forma muito mais fácil do que varrer a tabela. Tá legal? Então fica essa dicasinha aí. Um, Scans em índices não cluster tendem a ter uma performance um pouco melhor do que scans em índices clusters. Por quê? Porque a tendência é que eles sejam menores. Como assim que eles sejam menores? Vamos só relembrar. Um índice cluster é a minha tabela, ou seja, eu tenho todas as colunas da tabela. Em um índice não cluster, eu tenho apenas as colunas que eu especifiquei na criação do índice. Então, por conta de ter menos colunas, eu tenho menos informações. Por conta de ter menos informações, eu tenho menos páginas. Quanto menos páginas, menor o índice. Quanto menor o índice, mais rápido varreu o índice menor do que o índice maior. Tá legal? Então, no scan e operações de índices não cluster muitas vezes são optadas pelo SQL e podem ser sim uma boa coisa comparado ao scan no índice cluster. Eu pulei muito para frente, vamos lá. Eu apertei o End aqui sem querer. Scans no. Algumas particularidades em relação às operações de scan propriamente ditas. Existem duas formas de varrer uma tabela que o SQL Server utiliza.
O primeiro que a gente conhece como Allocation Order Scan, ou seja, eu vou fazer a leitura com base na ordem que as páginas foram alocadas. Então, existe uma página de controle chamada IAM, que é a Index Allocation Map, que me fala quais páginas um determinado objeto está utilizando. Então, Allocation Order Scan usa usa a IAM como guia para poder saber quais páginas que ele vai ler, em qual sequência ele vai ler as páginas. E aí, nesse caso, ele lê na sequência, na ordem de alocação das páginas. Ou seja, na ordem de criação, né, das páginas e gravação das informações lá dentro. Quando rodando sob Allocation Order Scan, existem duas outras particularidades, que é um Allocation Order Scan que a gente chama de safe, ou salvo, que é quando o operador está marcado com order by, com ordered igual a true. Quando você, por exemplo, especifica a cláusula order by, ele pode sim, ainda assim, fazer um Allocation Order Scan, mas ele garante que a ordem vai ser retornada. Então, quando um banco de dados é read-only, por exemplo, que você não tem concorrência de escrita na tabela enquanto você está lendo, a gente também chama como operações safe. Unsafe é quando o operador está marcado como ordered igual a false. Então, se você parar o mouse em cima lá da operação de scan, tem uma propriedade chamada ordered, e aí ela vai estar true ou false. Se você estiver lendo sob nível de isolamento read uncommitted, que é a mesma coisa que no lock, a gente também considera como unsafe, e a gente vai ver o que é safe e o que é unsafe na demonstração. E Index Order Scan, que é a segunda forma de acesso que o SQL tem, e aí ele usa os ponteiros que estão nas páginas de nível folha do índice para saber em qual ordem que essa leitura vai ser executada. Então, nesse caso, seria na ordem dos ponteiros dos índices. Tá? A performance, nesse caso, tende a ser um pouco inferior comparado ao Allocation Order Scan, porque se a tabela estiver muito fragmentada, por conta dos page splits, o ponteiro vai ficar apontando para lá e para cá, para lá e para cá, vai ficar te mandando para o começo, para o fim, para o começo do fim da tabela, coisa que não aconteceria no caso do Allocation Order Scan, que ele simplesmente lê na ordem que foi alocado. Então, na teoria, isso é sequencial. Ok? Muito bem. Aqui uma demonstração de Allocation Order Scan. Eu tenho uma tabelinha de clientes lá, a mesma tabelinha que eu usei na primeira parte do treinamento. E o que eu fiz aqui? Eu rodei um comandinho de dbcc page na IAM page, que é essa página aqui. E o que ela me retorna? Parte das informações que ela retorna é que quais são as páginas utilizadas por esse objeto. Então, o que ele tem aqui? Ele está falando aqui que a página tal, página tal, página tal, página tal, página tal estão sendo utilizadas, tem dados gravados. Então, no caso da leitura via Allocation Order Scan, o que eu teria que fazer? Eu vou vir aqui no slot 1 da IAM, ou no slot 0 nesse caso, né, o primeiro slot, e vou ler essa página. E aí que ele faz? Vou começar o scan. Nesse caso aqui, essa página está apontando para essa página aqui. E aí, beleza, eu vou ler o Fabiano e vou ler o Fabrício. E aí, slot 1 está apontando para a página com final 19. A página com final 19, coincidentemente, é a página raiz. Então, eu não vou ler ela. Por quê? Porque um scan ele é efetuado no nível folha do índice só. Então, níveis raiz e intermediários são ignorados. Tá legal? Já que eu tenho que varrer tudo, eu vou começar da primeira página e vou até o fim. Então, esse aqui, ela sim está alocado, mas não é um nível folha. Então, próxima página seria a final 44. Próxima página com final 44 é essa aqui, tá vendo? Então, o que ele faria? Daqui ele já ia apurar para cá.
Com base na árvore balanceada, ela está no fim, mas na ordem de alocação, ela é sequencial. Sequencial a quem? Sequencial ao slot 0. Então é a próxima, né? Slot 0, 1 e 2. Então aí eu retornaria o Luciano. Depois eu leio o slot 3 com final 45, que é a página que tem o Ivan. E depois, por fim, eu leria 46, que é a página que tem o Gilberto. Reparem que isso é muito diferente se a gente comparar numa leitura via Index Order Scan, que faz o quê? Usa os ponteiros, porque uma página pronta para outra. Usa os ponteiros entre as páginas para poder fazer a leitura. Então, uma informação ia retornar aos dados em uma ordem, e uma leitura, né, um tipo de Allocation Order Scan ia retornar os dados em uma ordem, ou seja, com base na ordem de alocação, e o Index Order Scan ia retornar os dados em outra ordem, com base na ordem dos ponteiros nos índices, nas páginas do nível folha. Beleza? Eu vou fazer demonstrações sobre isso, e talvez fique mais claro para vocês na demonstração, tá bom? Outra particularidade bem interessante em relação a operações de scan no SQL Server, e aí essa é uma operação Enterprise Only, então só na versão Enterprise do SQL Server que funciona, que tem essa funcionalidade, é o que a gente chama de Advanced Scan, que é mais até conhecido por Merry-Go-Round Scan. E aí qual que é a ideia? A ideia é que eu aproveite uma operação de scan que já está rodando para uma sessão, continue essa operação de scan junto com outra sessão que também peça a um scan e poupe leituras, né, que seriam executadas nesse caso, né, leituras em duplicidade. Vamos seguir o desenho aí que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Digamos que eu tenha um cenário primeiro sem merry-go-round, tá? Sem o Advanced Scan. Digamos que um usuário inicie uma sessão e comece a fazer um scan numa tabela. E aí ele leu lá 4 páginas, que essas são as páginas que estão verdinhas ali. Nesse meio tempo, ou seja, enquanto ele estava fazendo o scan dele, uma outra sessão inicia. E aí, o que vai acontecer? Essa outra sessão pede um scan na mesma tabela. O que aconteceu aqui? Aconteceu que, quando o usuário 2 começou, essas informações aqui já tinham sido lidas pelo usuário 1. Perfeito? E aí, quando o usuário 2 começou, o que ele fez? Ele começou daqui de novo. E aí, o que a gente tem aqui? Esses dois caras leram a informação 2 vezes. Por isso que aqui está diferente, né? Que são as páginas que foram lidas 2 vezes. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ler essa aqui de novo e essa, tudo em duplicidade, tá vendo? Por quê? Porque o usuário 1 já está em 50%. Conforme ele termina, ele vai terminar, só que o usuário 2 vai ler tudo de novo. Se eu tiver pressão em buffer, por exemplo, no buffer pool, a hora que esse usuário aqui terminar, e esse usuário aqui for ler uma página aqui no meio, aqui por exemplo, se tiver pressão no buffer full, provavelmente essa página já saiu de memória e ele vai ter que, esse usuário aqui, o usuário 2, vai ter que disparar uma outra leitura física, uma operação de leitura física, né, para poder ler essa página. Então as páginas são lidas uma por uma. Qual que é a ideia do merry-go-round? A ideia é, com o merry-go-round, digamos o mesmo cenário, o usuário 1 começou o scan dele e o usuário 2 entrou. Precisa fazer um scan também na mesma tabela. Como ele já percebeu, e aí o otimizador de consultas do SQL percebe que já existe um scan sendo executado nessa tabela, ele fala, opa, ao invés de eu ler o que esse usuário já leu, e repetir depois tudo que ele leu, eu vou ter que ler de novo, o que eu vou fazer? Eu vou juntar ao scan que ele está fazendo e vou ler tudo o que eu preciso ler.
Então, depois que eu termino, o usuário 1 termina o scan dele, o que aconteceu com o usuário 2, que se juntou à sua leitura? Ele leu 75% da tabela. Tá legal? E aí ele poupou todo esse começo, todo esse 75% que ele leu, ele poupou ler de novo. Porque o usuário 1 já ia ler de qualquer forma. Ele se juntou a essa leitura, a esse scan, e aí tem um problema. Ele precisa ler o resto, os 25% inicial. E aí o que ele faz? Aí ele vai lá e termina de ler os 25%. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma funcionalidade que me retorna um acesso a disco muito mais eficiente. Eu minimizo as operações de scan que estão sendo geradas, identificando que uma operação de scan já está sendo executada e me juntando a ela, e a hora que eu terminar, eu leio a partir do momento em que o trecho, né, as páginas que eu falto ler para terminar o meu scan. Espero que tenha ficado claro para vocês. A gente vai ver um exemplo disso acontecendo na prática, tá bom? Muito bem, vamos lá, vamos para as demonstrações.